O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a grata satisfação de receber em nossos estúdios da TV PUC o diretor do Museu Penitenciário Paulista, Sidney Soares. Sidney Soares é um cientista social formado pela USP, especialista em direitos humanos pela Escola da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, onde escreveu uma monografia orientada por mim, Reflexos da Pena, um olhar interdisciplinar sobre a história da pena no Brasil. E é atualmente o diretor do Museu Penitenciário Paulista, recentemente inaugurado. Sidney, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, professor. Bom, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Eu gostaria de saber quem é o Sidney, como o Sidney chegou a lidar com museu, não é? Que cursos ele fez e como nasceu, como despertou dentro de você o interesse pelo próprio museu, pela própria construção de um museu. Bom, eu sou Sidney Soares, eu acho que me identifico como um caboclo, uma pessoa, um santamarense, uma pessoa que veio lá do outro lado do rio, do fundão de São Paulo. Minha família é dessas famílias de caboclos que estão há muito tempo nessa cidade. E eu acho que por crescer ali numa região que sofreu uma grande transformação com o êxodo rural e com a urbanização caótica dos anos 70 da cidade de São Paulo, acho que desde cedo, desde muito criança, eu me engajei, me preocupei com as questões socioculturais da nossa região. E isso me fez, eu acho que, ter uma carreira acadêmica que me levasse a instrumentalizar essas dúvidas e questões que eu tinha, e depois uma ação profissional que me fez sair da academia e ter uma ação social, uma ação cultural de implementação de projetos e transformação das realidades onde a gente conseguiu fazer esse projeto ser operacionalizado, não é? Sim. Então, eu acho que depois que eu saí da Universidade de São Paulo, eu tive a minha vida profissional feita na produção cultural. Eu fui produtor cultural em alguns lugares, no SESC, no CELS, e em alguns lugares eu trabalhava com o fomento cultural, né? E com essa forma de ver o mundo que eu trabalhei durante muito tempo, quase 10 anos, primeiro de uma maneira íntima, ligada diariamente ali, depois de uma maneira mais esporádica, ligada a projetos, na aldeia Crucutu, com os índios Guarani, onde a gente, com ações culturais, com a apresentação de canto e dança das crianças, com a produção de CDs, com a visita de turismo na aldeia, a gente conseguiu reverter um quadro de fome e de miséria através das ações culturais. Então, a gente dizia na época, quando a gente conseguiu organizar a Associação Guarani Nieporã e organizar os shows e apresentações que tinham na aldeia, que éramos guerreiros da cultura, né? Através da cultura, a gente, com as apresentações que a gente fazia, a gente conseguia comprar comida e fazer a cozinha coletiva da aldeia funcionar, e todos os índios daquela aldeia comiam através da sua própria cultura. Antes disso, a gente tinha a política de filantropia, que quando a miséria é muito grande, ela é necessária, mas ela tem um efeito perverso terrível, né? Então, você via coisas acontecendo sobre falta de valor, que aconteciam na aldeia, das coisas que eram recebidas, que causavam mais mal, e muitas vezes, do que bem. E quando a gente começou a dar valor às coisas, quando a gente começou a fazer geração de renda na aldeia e implementar projetos públicos lá dentro, a vida daquelas pessoas se transformou. Hoje, lá, eu acabei escrevendo esse projeto que existem nas aldeias guaranis da cidade de São Paulo. Eu escrevi o projeto original do CECI, que é o Centro de Educação Indígena,
ele foi muito transformado, ele se transformou em coisas muito diferentes do que era na sua origem, mas ele nasceu ali com a gente, com a Associação Guarani Niepurã, comigo, com o Marcos Tupã, com o Olívio Jecupé, e a gente sabe que esse projeto é uma das coisas que transformou muito a vida dessa comunidade Guarani, de uma miséria absoluta que era antes desses projetos, para hoje uma realidade ainda muito pobre, muito carente, mas que cenas como a gente via de mortalidade infantil, as crianças, tem um cemitério na aldeia Crucutu que é feito basicamente de crianças mortas, e a fome, quando você vê uma pessoa passando fome na televisão, num livro, ou você escuta falar de uma história, você se sente mal. Mas quando você vê seu amigo sair de uma reunião de um órgão público do teu lado e começa a fuçar o lixo da rua, aí você percebe que o buraco está um pouquinho mais embaixo. Então, os projetos na época, algumas pessoas diziam, você está levando os índios ao capitalismo. A gente não tem uma outra opção, né? Aliás, existem várias, mas... Então, a gente hoje aqui, a gente não tem uma outra opção. Ou você produz, eles não têm como viver de caça e coleta. Eles têm essa lógica muito ainda da fartura, de não economizar, de comer o que que viria da caça e dessa caça passar ali aquele dia comendo, fazendo aquele churrasco e todo mundo comendo junto com aquela cerveja de milho. Hoje em dia isso não é mais possível, porque você está dentro da cidade de São Paulo. Então a gente tinha que transformar uma geração, costumes e formas de pensar com esse tipo de ação. Eu acho que ali a gente conseguiu ser bem sucedido e foi bastante, acho que um sonho realizado ter trabalhado ali e alcançado as coisas que a gente alcançou. Isso, obviamente, que não me rendeu louros da vitória e nem tampouco nenhum projeto acadêmico ou qualquer tipo de dinheiro. Isso rendeu uma sensação de ter feito de dever cumprido. Levado a uma comunidade de pessoas, um projeto de bem-estar social que mostrou muito eficiente. Muito bem. E como você chegou na Escola da Procuradoria do Estado de São Paulo? Bom, eu continuei, depois que eu acabei fazendo os projetos na aldeia, eu continuei com a minha vida de produção cultural e fui um dos primeiros produtores culturais do CELS, na cidade de São Paulo, que foi um projeto muito importante quando ele foi implementado, que ele tinha uma outra natureza. Infelizmente, as pessoas não conheceram o que foi o CEL, porque esse projeto ele nasceu, foi feito um estudo dos lugares mais pobres da cidade de São Paulo. E nesse lugar mais pobre da cidade de São Paulo, você ia colocar um equipamento público, que não era uma escola, era como se fosse um grande SESC, onde você tinha uma escola dentro também. A concepção é maravilhosa. Com tudo de melhor, com um palco lindo, teatro, com equipamentos maravilhosos, esporte, com projetos de educação artística infantil, que não era só você vestir a criança de flor e fazer ela recitar um poema mal decorado. Era uma interpretação cultural, com bases das raízes culturais daquelas crianças. Então foi uma coisa, um sonho aquele projeto. Infelizmente ele não foi conhecido e ele morreu em pouco tempo porque ele foi totalmente transformado e hoje os CELS que existem na cidade de São Paulo não são aqueles... Quem trabalhou existe um grupo de pioneiros, produtores culturais pioneiros do CELS que sabe do que eu estou falando, o que aquilo representou para cada um de nós, pessoas que têm uma história profissional relevante na produção cultural e que tinham aquele projeto sabendo que a gente estava transformando a vida daquela periferia, né? Bom, depois disso eu acabei prestando concurso para a Secretaria de Estado da Cultura, para Executivo Público e acabei entrando desse mesmo concurso eu fui trabalhar na Secretaria da Administração Penitenciária. Na Secretaria da Administração Penitenciária, eu conheci o Museu Penitenciário Paulista, que ele estava organizado de maneira muito deficiente em Araraquara, dentro de uma penitenciária. Não era museu, não era um depósito, né? Basicamente, infelizmente, ele estava muito sofrido, com um acervo muito importante, muito relevante,
mas muito sofrido e abandonado praticamente, com uma diretora que fazia o que podia, mas sozinha ela não conseguia, e também como não era da área, ela não conseguia organizar esse museu de maneira eficiente, né? Então a gente começou a pensar nesse projeto de reorganizar o museu e eu fui com esse projeto e com essa ideia fazer uma especialização em direitos humanos na Procuradoria-Geral do Estado e apresentei essa ideia de reorganização do museu quando eu contei com o apoio do professor para organizar as minhas ideias. Foi um trabalho que realmente me deu muita alegria. Primeiro, por ter sido um trabalho muito, muito complexo. Haja visto os dados que você tinha, como você havia achado aquele material todo, como você iria organizar, como você ia catalogar. E em segundo lugar, organizar todos esses dados em termos de uma pesquisa. Mas a satisfação não parou aí, porque uma pesquisa nunca deve parar aí. A pesquisa não foi feita para prateleira. Na interdisciplinaridade, nós julgamos, nós sempre falamos que a pesquisa tem que reverter para um bem social. Sim, porque ela tem que ter uma justificativa social, uma justificativa ontológica. Então, a sua, realmente, o seu museu, agora já construído, reflete o que realmente nós pensamos sobre pesquisa. Quer dizer, é uma pesquisa que repercutiu, e o que repercute, reverbera. E o que reverbera, dissemina. E espero que ela dissemine muitíssimo mais. Sim. Eu acho que, a partir da organização dessa monografia, a gente conseguiu perceber o foco do museu, né? Porque quando eu conheci o Museu Penitenciário em Araraquara, ele, fora a estrutura, que era muito deficitária, né, os quadros tinham sido levados para lá, um caminhão aberto, tinha pego chuva, tinha água que caía em cima de quadro, tinha esses problemas de estrutura, mas mais que isso, tem um acervo muito complicado de material de apreensão de penitenciário. E esse acervo, se você não tomar cuidado, você transforma o museu num show de horror. Sim, claro. Porque lembre-se, telespectadores, que nós estamos falando do museu penitenciário, isto é, do museu que conta a história daqueles que estiveram presos lá, cumprindo pena. Exatamente. Eu acho que essa questão do show de horror, e muitas pessoas hoje cobram isso na exposição do Museu Penitenciário, porque vão querendo assistir um show de horror. E graças ao nosso trabalho conjunto, professor, a gente conseguiu organizar um museu que demonstra a cultura prisional. Ele tem como sua principal característica demonstrar que o homem, quando ele é aprisionado, em qualquer lugar do mundo, ele produz uma cultura material muito semelhante no mundo todo. E essa cultura material é o que nós demonstramos ali. Este é o foco do museu. Temos objetos de violência? Temos. Mas nós demonstramos como parte dessa cultura que precisa esquentar coisas, que precisa tentar fazer algum tipo de bebida para sair daquela realidade. Ou os presos estão tentando fugir da unidade, ou eles fisicamente fugir com uma tereza, que é uma corda feita de lençóis, ou ele está tentando fugir mentalmente, usando algum entorpecente, tomando algum tipo de bebida que ele mesmo produz. Ele criou uma cultura tão rica de detalhes, que ele consegue produzir o álcool e a bebida chamada Maria Louca lá dentro, com o alambique velado, escondido. Então, ou ele está tentando fugir com o corpo, ou ele está tentando sair com a mente, ou ele está tentando sair espiritualmente, porque nós temos também toda uma coisa religiosa, um sincretismo religioso, tanto da parte católica como da parte das religiões espiritualistas afrodescendentes, Umbanda, Candomblé. Umbanda, Candomblé, o kardecismo, por outro lado,
ou os protestantes também temos isso demonstrado lá no museu, que é uma coisa muito importante. Então, essa é a realidade de soluções que o preso precisou criar para problemas do dia a dia, não é? E é isso que a gente demonstra ali. Então as pessoas falam assim, quando eu fui uma das pessoas responsáveis do museu, falava assim, a gente levou aqui um técnico do museu XYZ e disse que não existe nenhuma obra de arte neste museu, então a gente não dá muita bola para ele. Então porque o preso não tem cultura. Meu Deus. Então, o que a gente costuma dizer lá é que o preso pode não ter uma cultura erudita. Ele pode não ter uma cultura, aquela cultura da elite erudita em determinado assunto. Não é, eles confundem alta cultura com cultura. Exatamente. Tem. Agora, todo homem é detentor de cultura. É Claro. o que a gente demonstra. É o que Morin fala, o que Edgar Morin fala, é simplesmente que nós somos 100% natureza e 100% cultura. Todos. A escolaridade faz parte disso, mas todos são detentores nós somos constituídos por 100% de cultura e 100% de natureza. Todos possuem. Exatamente. Outra coisa que a gente escuta também, porque o museu ele demonstra muito claro, junto com a cultura prisional, uma história de ressocialização que aconteceu no estado de São Paulo, surpreendente. Porque muitas vezes o que a gente vê nos jornais, nos artigos das pessoas pedindo para o sistema penitenciário se transformar, na verdade ele já foi. Já foi, sim. Ele já foi um lugar de ressocialização muito importante. Então a gente escuta nas palestras, nos lugares que a gente vai, muitas vezes as pessoas levantam a mão e perguntam, olha, mas como você fala de ressocialização é possível, sendo que essas pessoas não foram nem socializadas? Isso, o senso comum repete muito essa frase. Eu fico pensando, né? Como que o homem pode não ter sido socializado? Ele seria uma pedra? Uma alface? Porque é impossível o homem não ser, por ele ser um ser humano, ele é socializado. Claro. Agora... É um ser social. É um ser social. Claro. Você pode questionar a forma como isso aconteceu. E na penitenciária do Estado, nos anos 20, aqui em São Paulo, isso aconteceu de uma maneira muito forte, né? O preso saía da penitenciária com vários cursos profissionalizantes. Ele tinha condição de montar o seu negócio próprio, de se tornar um profissional liberal, porque ele tinha aprendido essa técnica durante o seu tempo de prisão. Essa é a ideia da ressocialização, né? Hoje em dia se fala muito da reintegração social. O termo ressocialização perdeu um pouco de força, mas eu lembro que o Exército dos Estados Unidos, até hoje, quando uma pessoa se alista no Exército dos Estados Unidos, ele passa no processo de ressocialização. E todos nós sabemos como é coeso o discurso de um soldado norte-americano. Esse processo de ressocialização transforma a forma de ver as pessoas, da forma de ela agir e da forma de ela se relacionar com as outras pessoas. Sim. Isso é uma ressocialização. E o aprisionamento provoca isso no indivíduo, para o bem ou para o mal. No Estado, quando ele teve condições, quando a população carcerária foi menor e foi possível uma política pública que procurasse ressocializar o homem preso, ele saía com cursos profissionalizantes, esporte, que era a ideia de corpo são, mente sã, e a arte. A arte, o preso tinha aulas de arte, de desenho, porque isso era um processo que se acreditava que você deixava de ter o homem bruto para ter uma coisa humanizante. Essa arte, essa aula de desenho gerou o acervo do Museu Penitenciário. Nos anos 20, os presos aprendiam a fazer quadros, a fazer pinturas, nas aulas de desenho. Isso foi gerando uma galeria, essa galeria foi sendo montada na penitenciária, e depois, em 1939, com a criação do serviço de biotipologia, que também, na época, por influência do pensamento lombrosiano, se acreditou muito que era necessário você estudar as características físicas do criminoso para entender o crime. Claro. Então, junto com isso, nasceu o Museu Penitenciário. Ele foi organizado primeiro na Penitenciária do Estado. Bom, mas eu fui descobrindo essa história toda junto com o senhor, né? Eu fui descobrindo essa história toda e daquele acervo que parecia
um circo de horrores, a gente foi descobrindo histórias maravilhosas, né? Eu acho que a monografia ela tem um senso comum, que é a gente não poderia deixar de trabalhar um pouquinho da evolução da pena no Brasil. Claro. Acho que muitos pesquisadores fazem isso, muitos com muito mais brilhantismo do que eu, porque eu sou um sociólogo que fiz minha carreira na ação cultural, na ação social, na ideia de transformar a vida das pessoas. Então, as pessoas que fizeram, desde a sua vida acadêmica, algo ligado ao direito, à execução penal, à criminologia, à sociologia da violência, com certeza fizeram trabalhos brilhantes sobre o assunto. Mas, na medida do possível, a gente foi contando um pouquinho da evolução da história prisional com o nosso viés, porque a gente tinha que esclarecer a história que aconteceu aqui claro. no estado de São Paulo, particularmente no Complexo do Carandiru, porque o Complexo do Carandiru foi muito importante para a execução penal no Brasil. Aconteceram experiências ótimas e experiências horrorosas, então a gente tinha que montar essa construção histórica, a gente tinha que encontrar respostas na história para as perguntas e para o acervo que a gente tinha, não é? Então, a partir das peças do nosso acervo, a gente foi construindo a história para responder o que significava aquilo tudo. Muito bem, Sidney. Eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Com tantas dificuldades a enfrentar no sistema penitenciário brasileiro, para que investir em um museu? Pois é, eu tenho uma história, sabe que com o tempo, eu não sei se é porque eu estou aí como diretor de museu há algum tempo, a gente acaba virando um contador de história, né? Então, a gente... Mas contação de história é pesquisa. É pesquisa claro. e muitas vezes... Não pesquisa velha, pesquisa nova, não é? Muitas vezes de ações empíricas, né? Então, agora na reforma do prédio do museu, e que era um prédio que servia para um departamento burocrático, né? Lá dentro do Complexo do Carandiru, uma repórter há pouco de uma revista local da Zona Norte foi para lá e disse, olha, eu moro aqui há poucos metros a minha vida inteira e esse prédio para mim sempre foi invisível. Como é que vocês transformaram esse prédio que eu nem sabia que existia? E então a gente estava nessa coisa da reforma, sempre no Estado sempre é o menor custo, né? Sempre o menor preço, é sempre muito difícil porque a gente tem que comprar do mais barato. E veio o segurança do Parque da Juventude com esse discurso muito que aconteceu na Copa do Mundo, dizendo para a gente, mas que absurdo, investir no museu, eu estou querendo a escola, eu estou querendo saúde, para que vai servir esse museu para mim? Esse museu não serve para nada, vocês estão gastando dinheiro público que podia estar gastando em coisas melhores e tal, não é? Gastou se tanto na Copa do Mundo, não vai gastar no museu? Na Copa do Mundo se disse muito isso, né? Aí eu tentei argumentar com ele da importância da cultura e tudo mais, mas não deu muito certo. Então eu tive uma outra ideia, eu falei, olha, eu vou te mostrar então o nosso caráter pedagógico. Eu levei ele para a cela escura, que nós conseguimos fazer uma réplica das celas escuras que existiam na penitenciária 1 de Avaré, que era uma coisa que a lei hoje proíbe, né? Proíbe, sim. Mas é a ideia de você estar preso na escuridão. Não são as paredes nem as portas de ferro que estão te prendendo. É a escuridão total. Muitas e muitas pessoas têm uma experiência muito íntima dentro da cela escura. Por minutos que fiquem lá dentro. Muitos choram, outros dizem que sua vida se transformou, que ele viu o mundo de uma maneira diferente. E eu falei para esse segurança assim, a gente pretende trazer aqui as escolas, mostrar para os meninos, mostrar para os adolescentes que o mundo do crime pode ser fascinante, mas ele pode terminar nisso que a gente vai te mostrar agora. Você tem coragem de passar alguns minutos aqui dentro? Ele falou, eu tenho. Aí eu prendi ele dentro dessa cela, que a gente faz isso com todos os visitantes que querem passar por essas experiências, passam alguns minutos dentro dessa cela. E esse homem bravo, furioso que ele estava, né, indignado com o gasto público, ele saiu totalmente transformado lá de dentro, com uma outra cor, com seus olhos, com uma outra forma de olhar para mim. E a partir daí ele me tornou um grande apoiador do Museu Penitenciário. Ele falou, eu quero trazer minha família aqui, eu quero que meus filhos passem por isso, eu quero que as pessoas conheçam. Agora eu entendi para que serve esse museu.
Então, Que respondendo beleza, a pergunta do senhor, eu acho que a gente tem esse papel social, né, de explicar várias coisas para a sociedade, ali no Carandiru, onde estamos. Por favor, dá o endereço ao telespectador. Ele fica na Avenida Zaquinac, 1207, do lado do Parque da Juventude. Fazia parte do Complexo do Carandiru, é um dos prédios, porque o Complexo do Carandiru ele é cheio de unidades, né? Sim, então, primeiro a penitenciária do Estado, depois a Casa de Detenção Flamínio Flávero, que ficou muito famosa, né, na história mais recente. O Centro de Observação Criminológica, tinha um hospital para presos, o Presídio de Mulheres, a Penitenciária Feminina da capital e hoje a Penitenciária Feminina de Santana. A sede do museu fazia parte de uma dessas unidades que compunham o Complexo do Carandiru, né? E, então, respondendo à pergunta do senhor, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um investimento público no acervo do museu porque é uma obrigação legal. O Estatuto dos Museus, uma lei federal, obriga hoje que o acervo histórico pertencente a um órgão público ou privado, que ele seja mantido e preservado. Hoje em dia, ter levado o acervo do Museu Penitenciário em caminhão aberto debaixo de chuva até Araraquara, levaria um grave processo administrativo. Ótimo. Mas vamos falar nisso no nosso segundo programa. Gostaria muitíssimo de agradecer a sua presença em nossos estúdios e, com certeza, nós iremos fazer programas ali para mostrar mais para a divulgação do Museu Penitenciário e gostaria também de agradecer ao telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.